Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo aqui no Domingão, Dia dos Pais. Aliás, se o meu pai estiver vendo esse vídeo, um abraço para ele. Parabéns pela sua data. Para falar sobre a rodada 22 do Brasileirão, destacando 5 vencedores e 5 perdedores dela. Aliás, eu não sei, né, se na região, na cidade onde você está vendo, como está o clima, mas aqui em Botucatu tá um frio de lascar. Tá uma noite bastante gelada esse final de semana. Chegou a ter mínima de 6 graus, então foi um frio danado. Eu resolvi sair ontem à noite. Nossa, que frio foi! Não foi uma grande ideia, sendo bem honesto. Mas bora aí falar sobre essa rodada do Brasileirão, que acabou os jogos no sábado e domingo. Última rodada do Brasileirão confrontando, né, com as Olimpíadas. Infelizmente as Olimpíadas acabaram, então vamos voltar 100% das atenções para o Campeonato Brasileiro. Então já peço você deixar o seu like aí, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também me seguir para mais conteúdos, não só aqui, em outras redes sociais, para dar aquela força para quem está começando. Bora lá iniciando pelos jogos de sábado, né? Pelo vencedor, o Fortaleza. Fortaleza é um grande vencedor, não menos pelo resultado, né? Porque venceu o Criciúma em casa, praticamente é uma obrigação pro Fortaleza. Mas o Criciúma seja um time competitivo, as pretensões, Fortaleza, projeto, etc. Esse é um jogo que o Fortaleza tem que vencer. E fez 1-0, fez sua parte, mas a combinação de resultados da rodada fez com que o Fortaleza fosse o grande ganhador ali na parte de cima da tabela. Pois o Leão agora é o segundo colocado, um ponto atrás do líder Botafogo, passou o Flamengo na tabela, e o Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo, ou seja, em pontos perdidos. Quando igualar, Fortaleza pode inclusive, né, assumir a liderança. Que campeonato sensacional faz o Vojvoda, um trabalho fenomenal. Faltam adjetivos para descrever. É um trabalho incrível, tanto feito pelo Vojvoda dentro de campo, dos jogadores, como fora de campo na gestão. E o Fortaleza, rodada 22, está brigando pela liderança e é um candidato real, tem que ser tratado como isso, com respeito, como um candidato hoje realmente ao título brasileiro. Se vai sustentar isso, etc., a gente não sabe. Mas hoje, Fortaleza está nas cabeças. Quem também é o vencedor é o Grêmio, 3-1, venceu fora de casa, um confronto direto contra o Cuiabá. Se o Grêmio perde para o Cuiabá ficaria um ponto do Grêmio, então, que mostra a importância desta vitória fora de casa, um 3-1. E acho que o ponto mais animador para o Grêmio foi a estreia do Bright White, né? E que estreia, marcou 2 vezes, ainda fez um gol contra, foi o grande nome da partida. E o ataque do Grêmio está muito carente de um jogador, de um reforço, até pela lesão do Diego Costa, desde a perda do Suárez ano passado. Não que o Bright White vai entregar esse nível que o Suárez entregou em 2023, mas assim, ele tem qualidade para ajudar bastante e o ataque do Grêmio falta muito isso. As eliminatórias contra o Corinthians na Copa do Brasil são um grande exemplo, quanto que o Grêmio sentiu falta de ter um atacante para incomodar a zaga do Corinthians, que já não é lá grande coisa. E mesmo assim, a gente sentiu muita falta, e essa estreia do Bright White da maneira que foi muito importante. O Grêmio consegue se afastar um pouco mais, abre 3 pontos para o rebaixamento, mas acima de tudo tenha certeza, parece que ganhou um atacante, né? Ganhou finalmente uma boa opção para ataque, é algo que estava em falta. E também o vencedor é o Vasco, venceu o clássico contra o Fluminense, um Vasco que voltou a ter uma melhor atuação, venceu por 2-0, se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento, querendo ou não, por ter sido rodado com clássicos, eles têm um peso a mais aqui na minha avaliação, e quando o Fluminense que vem em crescimento no brasileiro, apesar da eliminação da Copa do Brasil, é um Fluminense que reagindo, voltou para a briga contra o rebaixamento, chegou a estar um lanterna ali isolado. Hoje não, vindo uma sequência de vitórias, crescendo com o Thiago Silva, Arias e outros jogadores. E o Vasco foi lá, fez 2-0, venceu bem, teve polêmica de arbitragem, mas eu evito entrar nessa parte. Mas grande resultado para a equipe do Vasco, né? Coroa na semana com classificação da Copa do Brasil e agora a vitória no Clássico pelo Brasileiro. Quem também é um vencedor é a equipe do Bahia, conquistou um triunfo enorme no Bavi contra o Vitória, 2-0, confirmando o favoritismo. Importante também por questão de tabela, porque é uma rodada que o Bahia continua ali próximo do bloco de cima dos primeiros colocados do Brasileirão. Né? Pelos resultados ruins que teve recentemente, o Bahia foi perdendo um pouco de contato com aquele grupo de time, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro. O Bahia vinha perdendo um pouco de contato, se mantém próximo com o resultado, se aproxima, por exemplo, do Cruzeiro, diminui a diferença para Flamengo, Palmeiras, isso é importante, pois se perdesse aqui para o arquival ou um empate, ficaria um pouco mais distante, abre também em relação ao Atlético, em relação ao turma que vem atrás, pensando também em briga por vaga em Libertadores, muito importante o resultado, além do peso de um clássico que é sempre grande, ainda mais no contexto da Bahia, na rivalidade do Bahia e Vitória é muito, muito, muito forte.
e você consegue um triunfo que te ajuda na tabela e também dá uma afundada no rival, que é sempre importante em jogos assim. Seguindo com o São Paulo. São Paulo é um importante vencedor. Pô, venceu o Atlético Goianiense em casa, Lanterna, tudo bem. Mas assim, a maneira, né? Porque o São Paulo poupou praticamente a maioria dos seus jogadores, poupou todos os seus principais nomes, e ainda assim conseguiu os 3 pontos. Era um jogo que poderia, né, ser perigoso, poderia ser um tropeço, porque por mais que as eliminações do Atlético Goianiense, não é como se o elenco do São Paulo também fosse uau, super recheado, permitisse que você faça esse tipo de movimento assim com tranquilidade. Não é essa questão, tem problemas nesse time reserva, desde o goleiro Jandrei, que não passa confiança, entre outros, e mesmo assim o Tricolor Paulista foi lá e conseguiu um 1-0 muito importante, até pelos resultados de empate de Flamengo e Palmeiras, tropeço do Botafogo, o São Paulo diminui a diferença pro líder e tá ali, né? Talvez hoje não é o principal nome nessa briga, não é o principal nome na briga pela liderança, mas o São Paulo tá ali por trás, tá ali, ó. Se derem mole, a equipe pode se aproximar e entrar de vez nessa disputa pelo campeonato. Grande trabalho do Zubeldia. E vale também citar o Juventude, um 3-2 contra o Botafogo, fez 3-0 no primeiro tempo. Grande atuação, grande resultado. E o Juventude que derrotou os 4 cariocas no Brasileirão jogando em casa no Jacone. Como é difícil jogar lá, minha Nossa Senhora. Eu, como corintiano, tenho pesadelos quando eu imagino, quando eu vejo o Corinthians vai jogar com o Juventude lá. Hora de falar da parte negativa, hora de falar dos perdedores da rodada, iniciando com ele, né? A maioria das vezes, o Corinthians está sempre no lado dos perdedores. 1-1 em casa contra o Red Bull Bragantino, conseguiu um empatezinho só no final com o Thales Magno. Mais um jogo que o Corinthians joga bem, não foi uma atuação ruim do Corinthians, mas é aquilo, não tem o ataque, a defesa não passa confiança, então um roteiro parecido que vencendo o Corinthians. Não só no Ramon Dias, mas também já foi assim em alguns momentos contra o Oliveira. Que, cara, falta atacante. Puta que pariu, não dá. Romero, muitas graças por tudo que fez já pelo Corinthians, mas sim, a fase do Romero é terrível, não consegue dar sequência a nenhuma jogada. Se o Corinthians cai pro Grêmio na Copa do Brasil, o Romero é um dos grandes culpados, porque é partida horrorosa que ele fez em Curitiba, mesmo tendo várias chances. O Pedro Henrique é muito voluntarioso, corre bastante, mas para definir as jogadas, finalizar, ai, minha nossa, que negócio tenebroso. Ele não sabe cabecear. Impressionante, ele se posiciona bem, ele tem boa impulsão, mas ele não sabe cabecear. É impressionante. Vou pegar os últimos jogos do Pedro Henrique, ele deve ter umas 4 ou 5 chances boas em bolas levantadas na área, que ele apareceu bem para cabecear. Só que ele vai cabecear, ele não sabe. Ou ele erra o movimento, erra o tempo de bola, cabeceia fofo. O Giovani até entra bem, ele tem suas dificuldades técnicas, é um cara com mais atitude, ataca bem as costas de defesa, também não é também uma solução para nada. O Pedro Raul é o Pedro Raul, não vou me alongar nisso. E agora tem o Thales Magno, quem sabe uma esperança. O Rodrigo Galo teve chance também, mas um jogo ótimo, colocando os jogadores na cara do gol e eles perdendo o gol. O Yuri Alberto lesionado. Cara, o Yuri Alberto faz falta. Isso é só para você ver o nível do ataque do Corinthians. Assim, precisa, não dá. Né? Se o Corinthians não contratar um atacante que tem uma mínima capacidade de finalização decente, vai correr sérios riscos de rebaixamento, porque o time está jogando bem, está criando, consegue finalizar, mas não acerta o gol. É impressionante. E a defesa não passa confiança mesmo. E, nossa, que golaço do Elinho, que campeonato do Elinho. Eu até pensei em colocar o Red Bull Bragantino aqui, mas decidi focar mais no Corinthians, é o maior perdedor desse jogo. Quem também está aqui, nesse lado dos perdedores, né, além do Corinthians, também destacar o Cuiabá, que perdeu um confronto direto com o Grêmio em casa, tomando um 3-1, perdendo com autoridade, aquela derrota para dar uma desanimada, né? O time já veio um pouquinho atrás, agora está 4 pontos atrás do primeiro time, fora do zona de rebaixamento. É um jogo muito importante o Cuiabá vencer, diminuir a diferença, vencer o confronto direto e até, né, abalar a confiança de um adversário. A equipe não conseguiu fazer isso. O trabalho do Petit teve um boom inicial muito bom, é um time bem mais organizado, mas ainda assim a situação não é fácil do Cuiabá nessa briga contra o rebaixamento. Além de Cuiabá e Corinthians, temos de falar também de um perdedor, o Atlético Goianiense, né, para terminar a turma lá de baixo, que assim, contra o São Paulo, um time reserva que tem seus problemas, o Atlético Goianiense não conseguiu pontuar. Cara, acho que deve ser uma última vez que eu vou citar o Atlético Goianiense aqui nesse quadro. Porque assim, essa pra mim, se tinha alguma esperança de rebaixamento, eu acho que esse jogo, de escapar, acho que esse jogo deu uma sentença final, porque não consegui sequer pontuar contra os reservas de São Paulo, vai pontuar contra quem? Qual é a esperança fora de casa? E assim, o Atlético Goianiense sonhar em escapar, ele vai ter que fazer pontos fora de casa, pontos improváveis. E no cenário onde se tornou possível dele conseguir pontuação, não conseguiu,
me parece que é o time mais tá com um pé e meio na Série B do ano que vem. Perdedor também é o Internacional, porque não vence, né? O time não consegue vencer. É assim, o Cudê, o Roger Machado assumiu, também não consegue vencer. Pegou um Atlético Paranaense jogando com time misto, pensando nas Copas, e ainda assim sofreu, conseguiu empatar nos acréscimos. A situação do Inter é aquilo, o time tem 5 jogos a menos em relação ao Corinthians, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Ou seja, tem uma margem bem grande para poder conseguir pontos e se afastar de vez da briga. Só que o futebol que o Inter está jogando, olha, não passa muita confiança que vai conseguir vencer 2, 3 desses jogos a menos não, hein? Vale a pena ficar de olho nessa situação, perdendo jogadores, dificuldade com trazer bons reforços, porque é um time que, se não tomar cuidado, pode entrar nesse espiral de briga contra rebaixamento, e se entrar na briga vai sofrer. Acho que até mais do que outros, porque o clima ali negativo, etc., caiu na Sul-Americana, investiu uma grana pesada no início do ano e parece ter investido mais do que deveria. Então, o Inter não consegue vencer, impressionante. Jogando em casa, o Beira-Rio sempre foi forte. A equipe, mais uma vez, falha, sai com um empate a gosto amargo e tem de abrir os olhos já contra o rebaixamento. A realidade é essa, por mais que tenha vários jogos a menos. E o último, o Flamengo, né? O Flamengo é um perdedor porque abre o placar, tinha uma condição boa até para vencer, toma um empate. Uma rodada que o Botafogo perde, tinha a chance perfeita, jogando em casa, confronto direto, de assumir a liderança, e a equipe deu um mole tremendo ali no final, tomou o empate do Palmeiras, teve chances de fazer, já teve matado o jogo, perdeu gols, o Everton foi muito importante, mas é um gosto amargo pro Flamengo, né? Tava ali com a liderança nas mãos e acabou perdendo lugar na tabela. É, e já não teve uma boa atuação na Copa do Brasil, mas o time também precisava dessa vitória justamente contra o Palmeiras para encerrar essa trilogia e embalar para a Libertadores, né? Onde vai ter o confronto contra o Bolívar e assumir a liderança, acabou deixando esse mole aí, são 2 pontos, né? Acho que são 2 pontos perdidos pro Flamengo, acho que a sensação é essa. Por mais que seja um jogo muito duro contra o Palmeiras, acho que a sensação do torcedor é que, putz, tava na mão e deixou escapar. Mas é isso, pessoal. Esses são os destaques positivos e negativos da rodada. Se você gostou, deixe aí nos comentários, concordando, discordando. O espaço é livre para comentários. Não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os outros vídeos para ajudar. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.